Tudo bem, Bibi? Bem, Vou tirar você. nossa música aqui de fundo. Bem também, graças a Deus. Chamar mais meninas. Vai chamar mais alguém aí? Estou chamando. Tururu. Hum, Muito bem. Já entraram aqui as menininhas. Então vamos lá. Primeiro, antes de te apresentar aí para todo mundo, eu vou dar uma préviazinha aqui de como que é um diretivo, que na verdade muitas coisas óbvias já vou estar falando de você, né? Não todas, mas nós não somos um robozinho, mas muita coisa a gente já vai se identificando, né? Então, o diretivo, ele é um perfil bem dominante, então, geralmente é o que comanda ali a tribo, né, onde ele tá. E, ao mesmo tempo, ele é muito bem, ele recebe muito bem uma liderança, exatamente por ele ser um bom líder, ele geralmente ele respeita muito bem a liderança, porque ele sabe respeitar essa hierarquia mesmo. Então, eu considero o diretivo um bom líder e um bom liderado, porque ele sabe, ele já quer aprender realmente com as pessoas. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim, do dominante, né? E aí ele tem algumas características comportamentais. Eles são manipuladores, objetivos, dominadores, são pessoas ambiciosas, determinadas, impacientes, são pioneiros, poderosos e às vezes aparentam um pouco de agressividade na forma de falar, né? Às vezes. E aí tem algumas dicas de como lidar, porque geralmente pessoas que têm um perfil diferente do diretivo, vocês falam, nossa, aquela pessoa ali era ela é brava. E não, é uma pessoa que é normal, ela só tem, às vezes, até a expressão um pouco mais fechada, né? Não é uma pessoa que depende de quem é o. A gente tem o principal e tem ali os moduladores, né? Se ela for um diretivo com influente, você vai ver ela sorrindo. Se ela for um diretivo com calculista, pode ser que tenha a cara um pouquinho mais fechada mesmo, né? não sei. Ah, gente. Mas o coração é maravilhoso. E aí tem algumas coisas que a gente pode lidar. Pode ajudar a gente a lidar com eles. Então, coisas que a gente pode evitar quando a gente está conversando ali com o diretivo. Evitar ser uma pessoa muito entusiasmada, porque é uma pessoa mais objetiva e não acredita em tanta felicidade assim, não. Ser mais racional. Dar muitos detalhes, porque é uma pessoa mais objetiva, ela não quer saber como que faz para chegar lá, quer falar onde é, qual é o bairro. Não é assim, ó, você vira aqui, pega ali, não, qual é o bairro, tá? É uma coisa mais prática, né, e mais objetiva. Lindinha. Não fala lindinha para um diretivo, não. Oi, Querido. lindinha! Querida! Não, não é muito legal, geralmente não gostam de ouvir. Evitar dar prolongar-se muito, né? Então, dar muita volta. Precisa de alguma coisa? Fala, Bia, me manda. Pronto, a Bia tá ótima, né? Não ficar, oi, Bia, tudo bem com Como vai a sua vida? Mas então. e né? Tipo, a gente prefere que vá, pá, a Dadá ali, queridinha, lindinha, não dá, né, Dadá? Evitar decidir por ele. A gente fala assim, ó, isso daqui é pra você. Não, não, deixa ele se sentir no controle. Aninha, ai, tô amando vocês participando. Então não decida por eles. Sempre dá uma opção. Tipo, você quer se jogar aqui e se matar ou você quer vir comigo? Pronto, deu duas opções. Não importa que você dê uma opção que não vai ser a melhor, né? Mas tem que deixar eles terem uma opção. E falar muito devagar, assim, também não rola.
né? É mais rápido, pensa muito rápido, então gosta mais dessa agilidade. E aí tem coisas que a gente pode fazer, né? Então, de repente, se seu marido é um dominante, se seu filho é dominante, para você ter resultados mais assertivos, tem algumas coisas que pode dar certo, tá? Que é deixar o se sentir no controle. Então, óbvio, né, gente, que com o filho tem que pegar um pouquinho leve, porque quem tá no controle ali é a mãe mesmo. Mas tem, né, algumas situações que você pode deixar ele, ou o marido, né? Marido também, quem tá no controle, a gente sabe quem é. Mas tem que ter ali a sabedoria, o joguinho de cintura pra gente saber lidar. Ser claro, direto e rápido, né? Então, por exemplo, meu marido, tipo assim, amor, vou no mercado comprar tal coisa e dá seu cartão. É assim, não preciso ficar, tipo, floreando. Ai, amor, tô pensando em comprar. Não, falou, é uma coisa mais rápida, né? Quando, por exemplo, eu vou viajar, eu falo pra ele, amor, na sexta eu tô indo pra Balneário Camboriú, tá? Você acha que eu vou de táxi ou eu deixo meu carro ali no aeroporto? Tipo, eu não pedi, eu não avisei, nada, porque a gente tem essa independência, né? Mas eu deixei ele escolher. Eu vou de táxi, que ele odeia, ou eu deixo meu carro no aeroporto. Daí ele decidiu toda a minha viagem. Ele falou, não, você deixa o carro no aeroporto. Ponto, deixei ele se sentir no controle. Entendeu? Seja claro, direto e rápido. Prenda a pessoa ao negócio. Então, se você quer a atenção de um diretivo, você tem que ter bastante conteúdo ali para você. Não vai ficar te ouvindo horas se não for uma coisa realmente interessante. Lide com fatos, não fica floreando, falando, não, porque fulana, não, você, meu amor. Você, o que você faz é de você, é uma coisa mais objetiva. E ser seguro e confiante. Então, não importa se você domina realmente o assunto, mas se você está confiante de que, mesmo você não conhecendo aquele assunto, você tem certeza, é a sua confiança que vai te ajudar. Bia, você concorda com essas coisas? Uhum. Ah, e tem mais uma coisa legal, que são palavras-chave para ser usadas. Resultado, objetivo, desafio e rápido. São palavras assim, ó, que deixa em êxtase, né? São palavras assim bem gostosas de ouvir. E aí eu vou te apresentar aqui, né, para as meninas, que nós já estamos aqui juntinhas. Meninas, a Bia, ela é hoje minha super amiga, né? E basicamente aí, desde que a gente se conheceu, a gente... ela disse que ela não foi muito com a minha cara, né, Vi? Rapaz, essa menina aí. Mas a gente sempre, exatamente por a gente ter um perfil assim parecido, a gente se deu muito bem e a gente trouxe o trabalho para a vida, né? Então, lá no trabalho a gente já tinha um relacionamento muito legal, né? Sempre foi muito legal. E a Bia sempre foi uma pessoa bem focada, dedicada, sempre deu bastante resultado. Quando não tinha o resultado, ela queria entender por quê e essa busca por ser uma boa parceira de trabalho sempre foi muito legal. Então, por isso que eu quis trazer ela aqui, porque eu sei que de lá para cá a Bia cresceu muito, já tinha indícios de que daria muito certo, né, de que teria muito sucesso, mas ela cresceu muito como funcionária, digamos assim, né, como líder, como pessoa, como mulher. E eu acho que tem muito a contribuir aqui com as meninas. E então fala um pouquinho de você, Bia, como você tá, quem você é, se você se identificou mesmo aí com as coisas que eu falei. Bom dia, meninas. Então, não, totalmente me descreveu, né? Toda essa questão do diretivo, inclusive, uma das coisas que nos últimos tempos tem sido mais ainda do que sempre. Antes eu era diretiva, mas ainda tinha mais dos outros, né? Das outras características. E com o tempo eu comecei a me tornar ainda mais diretiva. E agora, antes eu tinha muito essa questão de influenciador. Eu lembro do primeiro perfil que a gente fez, pelo menos que eu fiz, né, com o Val. E eu tinha esse perfil diretivo e influenciador, acho que é. Sim. E agora mudou, sabe? Agora o calculista veio antes do influenciador e eu comecei a ter muito mais necessidade de organização, processo e tudo mais. Me tornei muito mais processual. Mas eu quero, né, sabendo que a gente pode sempre melhorar, né, o nosso perfil também, né? Sim. Quem é calculista e quem é calculista não, quem é dominante,
né? Saber que você pode escolher quem você quer ser também. Você tem isso, mas você pode ser direcionado aí, né? Pensar direito antes de fazer as coisas e não ser levada por não ser pré-determinado por aquilo, né? Até Sim, você falando né, de não colocar a pessoa numa caixinha, né, desse momento, mas sim, sim, sim. bem desenvolver os perfis, né? E Vamos contar dos hoje, bilhetinhos para as pessoas? Que eu é acho que verdade. isso é legal. Quando eu trabalhava, você quer contar? Eu conto. Pode contar. Eu trabalhava com a Kel, a gente trabalhava na Winner. E Morava na Winner. praticamente. E foi um dos meus primeiros empregos também, já fazia o quê? 10 anos. E eu era extremamente desorganizada. Eu tinha, assim, de vez em quando, uns picos, né? Uma necessidade de organizar as coisas e tal, mas na rotina eu não sabia muito bem organizar uma rotina de trabalho, coisas assim. Então eu pegava, eu perdia os recados, eu sempre fui esquecida. Então, Ela não esqueci anotava também. hoje eu sou muito esquecida. A Paula tá aqui, que trabalha comigo também, né, Paula? Sabe, que se eu não anotar em algum lugar, se não tiver em algum lugar, eu vou esquecer. Não adianta, eu não vou lembrar o nome da pessoa, sei lá, qualquer coisa, não vou lembrar. Então, a Kel me orientou a anotar tudo em papel. De repente, eu virei a louca do papel e comecei a anotar tudo, eu anotava tudo. Era bilhete, post-it no computador inteiro. E eu lembro até que nos Estados Unidos eu trabalhei numa empresa, na Ziso, que eles tinham um sistema de gestão de tarefas. E eu vivia colocando post-its. Um dia eu cheguei na empresa, ele tirou todos os post-its, colocou em cima da mesa e pediu assim: não quero mais papéis, eu quero que você utilize o nosso sistema de gerenciamento de tarefas. E era engraçado, porque assim, ela atendia o telefone. Ah, tá, desligava. O que foi, Bia? Ah, esqueci. Eu sou assim. Então, e eu também trabalhei, né? Antes de ser gerente dela, eu também trabalhei tanto na recepção como consultora de vendas. Então, por eu esquecer de tudo, eu também anotava. Então, assim, eu ficava com caneta e papel na mão, parecendo, tipo, preparada para atacar. Alguém falava alguma coisa, eu já anotava, porque eu realmente, a minha primeira memória aqui de 10 segundos, ela evapora muito rápido. Então, por eu ter essa dificuldade, eu acabei passando isso para ela, né? E. Ah, e ela tirou os papéis também? Você tirou os papéis da Ana Paula, é isso? Hoje eu uso o meu bloco de notas e eu tenho um grupo sozinha no WhatsApp, que tudo eu coloco lá, eu comigo mesma, porque realmente eu tô no banho, eu já mando mensagem para a pessoa porque eu vou esquecer, entendeu? Eu penso muito rápido, então eu acabo esquecendo mesmo. Tenho muitas ideias e acabo esquecendo. Mas isso foi uma coisa que te ajudou, né? E às vezes, gente, eu chegava na academia, a academia tava assim, ó, tirada, jogada no chão, porque ela tava organizando tudo. Eu falei, meu, a Nossa Senhora da Organização baixou na Bianca. Porque quando vinha, minha filha, era faxina, não sobrava papel de nada, né? Mas foi muito legal que ajudou, né, Bia? Era uma super dificuldade e prejudicava o trabalho em equipe, né? Tipo, poxa, alguém ligou perguntando dos donos da academia, tipo, não sei quem é, né? Então tinha toda essa coisa e acabou te ajudando e direcionando um pouquinho também, né? Com certeza. Entender né, essa falha né, da gente e orientar, principalmente na liderança de equipe, uma coisa que eu percebi muito liderando também, né? Sim. Você encontrar, buscar resolver as dificuldades das pessoas, que às vezes a gente quer simplesmente que as pessoas trazem o resultado, mas também não direciona no caminho, né? Sim. Então, existe uma forma de você direcionar para você ter o resultado disso. Então, Sim. eu aprendi E a com gente melhor. vai. Ah, coisa rica. E com a sua equipe, a gente até conversou um pouquinho, né, sobre isso. Qual foi a sua maior facilidade e a maior dificuldade nessa questão de gestão mesmo delas? Eu acho que é olhar mais para elas, porque eu sempre fui muito focada no meu trabalho, no meu resultado. Então, eu queria tudo para ontem, as coisas, e a Paula, coitada, chegava, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. E eu não esperava o tempo dela, principalmente no começo, sabe? Eu não esperava o tempo dela de reagir às coisas, que cada pessoa é muito única, né? E óbvio, eu aprendi isso com o tempo, mas eu queria que a pessoa já trouxesse justamente esse resultado sem antes, né?
capacitar ela e etc. E aí eu não tinha paciência. Quando a Mica, depois eu vou encaminhar para ela, ela não tá aqui. A Mica, quando ela entrou, eu lembro que ela parecia ser super ativa, e aí quando eu olhei assim, ela não tava fazendo os negócios, eu falei assim, será que eu fiz a escolha certa? Tipo, fazia uma semana, era óbvio que eu não ia entregar o negócio na hora, era tudo pra... A dificuldade para mim foi entender o tempo das pessoas, que existe um tempo para tudo, sabe? O tempo para ela entender o processo. Ah, pra você ter uma ideia, a Ana Paula pode dizer aí, que depois de uns 3 meses eu trabalhando com a Ana Paula e direcionando ela já na empresa, etc. Ela veio perguntar para mim o que a empresa fazia. Eu falei assim, não é possível. Eu pulei tantos steps no desenvolvimento dela que eu pulei o mais importante, que é tipo, o que a empresa faz? Oi, prazer, aqui é a Bianca, isso aqui é nosso escritório. Não, vai, filha, entra, já trabalha aqui. Olha, olha. Ai, olha do que a gente tá falando. É extremamente assim, objetivo o negócio. Então, às vezes a gente tem que parar e conversar com as pessoas, por mais que a Paula tenha um perfil super diretivo também, e a Micaele também, mas é necessário entender. Entendeu? Por exemplo, nem todo mundo desenvolve, né, entender as coisas sozinho, né? Tem gente que precisa de um direcionamento. A Sininha tá enlouquecida aqui. Ai, ai. Mas eu acho que a Ana, ela tá bem aí, né? Pode bem falar pra gente. Eu acho que você super desenvolveu, assim, ela, né? Porque ela tava um tempão sem trabalhar também, não tava? Ela tava cuidando dos filhos e tal. E hoje é uma super empresária, né? Então você desenvolveu ela muito, né? Assim, já é uma coisa dela. Uhum. Ela sempre teve essa proatividade para empreender. Ela já vendeu marmita, sabe? Ela sempre deu o jeito dela para as coisas. Mas foi uma escolha dela cuidar da família dela por muito tempo, né? E aí, quando surgiu a oportunidade Sim, de tanto a casa dela quanto ter um trabalho também, para ela foi muito legal que ela não ia ser afastada da rotina de trabalho dela, que é muito importante. sim, Só que nisso aí também foram 15 anos de falta de experiência no mercado de trabalho, né? sim. Falta de experiência, e mesmo questão, por exemplo, eu tinha que ter paciência para esperar ela digitar as coisas. Hoje ela mas, e aí ela foi desenvolvendo o que eu fazia? Eu tirava as limitações, porque apesar de ela ser super diretiva também, ela Sim, via muitas barreiras na frente dela e dizia assim, não, mas eu não consigo fazer isso. sim, sim. Não, mas não dá para eu fazer isso. Não, mas eu não sei fazer isso, eu não posso fazer isso. Minha mãe, às vezes, é assim. Eu pego e falo assim, não, você pode, você consegue. E eu até usava uma analogia com a Paula, que é assim, eu não lembro exatamente como é que é a história, mas tinha um monge que foi na casa de uma pessoa, quando chegou na casa dessa pessoa, velhinho, ele tinha, a única coisa que ele tinha era essa vaquinha. Tinha terra, Ah, vaquinha. e ele tinha terras, e tinha sei lá o quê, tinha a casinha dele, mas ele era muito pobre e só tinha a vaquinha. E aí o monge, antes de ir embora, ele pegou e empurrou a vaquinha pro penhasco. E o cara ficou sem a vaquinha e foi embora. Uns anos depois, quando ele voltou lá, o cara tinha uma fazenda, uma casona, muitas plantações. E aí ele foi perguntar o que aconteceu. Ele falou assim: um homem um dia veio aqui, jogou a minha vaquinha embora, eu tive que fazer outra coisa, tive que buscar outra forma de ganhar a minha vida. E aí foi quando ele se desenvolveu e cresceu. Então a gente tem que jogar, né, aquela coisa que a gente se apega, não, eu só sei isso. Jogar, Sim, é. né, do penhasco e se desenvolver, né, em E outras você é coisas. muito aventureira, né? Tipo, já pulou dos paraquedas, né? A Eu adoro. Bia, ela decidiu que ia para os Estados Unidos, mais doido que ela é o marido dela, né? Ela fez todo um planejamento de 6 meses e vendeu trufa. Minha filha, ela fez o que tinha que fazer em 6 meses. Ele mais louco que ela foi em 3, né? Mas ela fez tudo ali, ó. Ela se dedicou, ela foi. Então, essa coisa do foco, né? Isso é muito bom em você e você também traz pessoas juntos, né? Isso que eu acho legal. Estamos com muitas Anas aqui na nossa live, a gente tá muito chique, tem muitas Anas. E a Ana Cristina, que é uma querida, que a Ana é silenciosa, amorosa, é carinhosa, é maravilhoso trabalhar com ela. Ela falou assim: confesso que para mim é uma dificuldade entender o tempo dos outros. Sabendo disso, me cerco de pessoas mais ou menos com o meu ritmo.
Ana Cris, se você é chefe e você consegue isso na sua equipe, que nem a Gil falou ontem, né? Ai, às vezes a equipe tava cheia de diretivo, tipo, ia sair facada em todo mundo. Aí ela dava uma equilibrada. Ah, então vamos, né, reorganizar a equipe, dar uma equilibrada, né? Mas se você consegue, se você é a líder e consegue colocar pessoas no seu ritmo, no ritmo que você gosta de trabalhar, isso é perfeito. Mas às vezes, quando a gente é funcionária, ou às vezes quando você tem uma equipe muito grande, você não consegue ter tanto controle assim, né? Você vai ter que aprender a lidar com pessoas de tempo diferente, né, que o seu. Então, às vezes a gente não tem tanta opção assim. Às vezes a gente é inserida naquele negócio ali, tem que, né, aceitar. Ou às vezes até, por exemplo, não sei, você casa com alguém que tem um filho num ritmo diferente do seu. Você vai ter que. Não tem como a pessoa não ter aquele filho, né? Ou a mãe da pessoa, né? Sua sogra tem um ritmo diferente, você precisa conviver com ela. Então, a gente não consegue se cercar tanto só de pessoas que é o confortável pra gente, né? E. Desculpa, Kel. Não, pode falar. Não, pode falar. E, realmente, e outra coisa, quem disse que uma pessoa diferente de você às vezes não pode ser melhor, sabe? É outra coisa que A gente aprende, né? Você tem que ter pessoas de perfis diferentes, de ritmos diferentes na sua equipe para aí você ter resultados diferentes, entendeu? Senão, se for todo mundo igual a você, muito parecido com você, Não acaba cresce tanto. não crescendo, não desenvolve. Então é necessário, porque tem coisas que a Paula fazia no trabalho e tudo mais. Igual eu e meu marido, somos completamente opostos um do outro. Mas coisas que ele faz que são essenciais para a nossa vida que eu não consigo fazer, entendeu? Imagina Sim. se não existisse ele, né? Imagina se não Até eu acho que para restaurante, né? Por exemplo, se você pega alguém que só gosta, tipo, das mesmas coisas. Uma vez eu me relacionei com uma pessoa que, tipo, tudo que eu falava era o que ia ser. Tipo, ah, vamos fazer, vamos. Não, gente, gosto de conflito, meu amor. Você me leva para um restaurante diferente, porque senão você não vai conhecer nada diferente. Vai ser tudo, né, com a sua cor. E é legal também colocar a cor do outro. A Ana falou que o marido dela é o oposto. E isso é legal, porque daí você já vai ter dentro de casa alguém que você vai ter que entender lá fora. Putz, mas meu marido é igual e ele eu tolero. Né? Então, acho que isso também é importante. A Ana Cris e a Angélica, que você conhece a Angel, né? São bem parecidas, assim, são bem amorosas, são bem paciosas, elas enxergam muito as pessoas e eu sou mais objetiva. Então, eu me lembro que eu fui almoçar. Agora, eu não me lembro se foi com a Ana Cristina ou se foi com a Angel, porque a gente trabalhou juntas também na mesma empresa. Ah, ela conhece a Angel também. Eu acho que trabalharam juntas. Enfim. Aí eu trabalhei com as duas lá na MGB. E a gente foi almoçar e eu simplesmente estou conversando com uma delas, que agora eu não vou lembrar quem é, e tô atravessando a rua. Meu, cadê a menina? Ela parou, acho que foi a Angélica, para carregar a sacola de uma senhora. Eu nem enxerguei a senhora, porque se eu tô indo almoçar, meu amor, eu tô indo almoçar e o restaurante é 2 quilômetros daqui. Então, eu tô indo. E ela parou para ajudar a pessoa. Eu, meu, que isso? Daí a outra situação foi que a gente estava saindo do prédio e tinha uma pessoa sentada, tipo assim, no chão. Meu, no chão não, no parapeito, assim, de um jardinzinho, né? Pra mim, a pessoa tá ali no sol esperando alguém. Daí, eu acho que foi a Ana Cristina dessa vez que passou e falou assim: ai, acho que ela tá passando mal. Imagina, tá sentada ali, gente. Tava passando mal, teve que chamar a ambulância, acho que tava infartando, uma coisa assim super grave. Minha filha ia morrer, porque eu tava indo almoçar, eu tava com fome, entendeu? E elas não, elas enxergam ao redor, né? Então a gente é muito objetiva. Mas nessa as pessoas morrem. Passou, filha, vai morrer. É meio que uma falta de empatia, né? Eu peço muito. Uma das minhas orações também, quando eu converso com Deus, é tipo assim, eu preciso ter mais empatia, entender mais o lado do outro, né? Porque senão realmente passa totalmente desapercebida. A gente só consegue olhar pro nosso umbigo, pela minha característica, entendeu? E aí não vejo meu marido, não vejo o que ele precisa, é um dos BOs que tem aqui. Né? Carinho, Casos de família. entendeu? E eu sou muito diretiva, eu não tenho essa necessidade, entendeu? E aí eu preciso parar e olhar mais pra ele. E é realmente. A próxima pergunta era se você lembrava de algum episódio que você queria compartilhar com a gente, alguma situação de conflito e facilidade. Acho que esse já é um deles. Você está falando, tipo, a necessidade dele de abraçar, não sei o quê, né? E você falou, meu querido. Não, tem um jeito que eu abraço, às vezes, quando eu tô com pressa nas coisas, eu pego e abraço, dou 3 tapinhas nas costas. Tchau. Vai. Tá bom, já terminou? Ele tá aqui, ó. Daqui a pouco. Daqui a pouco ele vem dar um abracinho.
E, e a necessidade de, tipo, de ter atenção, né? E, por exemplo, teve um tempo, uma época que a gente brigou muito por conta de que ele ia trabalhar, eu nem olhava para ele, dizia que eu nem olhava para ele, que ele sentava do meu lado e eu não dava carinho nem nada disso, porque para mim ele tá aqui do meu lado, entendeu? Tipo, não precisa necessariamente estar tendo ou rolando alguma coisa. Junto. Te amo, tá aí, eu tô te amando. A Ana Taira falou assim: meu marido é totalmente diferente de mim. E isso é o saudável da nossa relação, porque nos completamos. Imagina duas Ana Paulas morando junto, não ia rolar realmente, porque a bicha é doida. Na questão de equipe, é mais desafiador os perfis diferentes. Realmente, é, a gente não tem essa opção de, eu só vou contratar quem. Não, né? E acho que é o rico e a gente precisa se entender. Dentro da sua equipe, você já falou, né, sobre as dificuldades né, as diferenças aí, já citou as diferenças de cada uma. Acho que isso tá ok. Na quarentena, a sua rotina com certeza mudou, né? Até porque você saiu de um lugar, né? Tipo, saiu de uma empresa, já tá cuidando da outra. Gerenciava uma equipe, agora tá empreendendo 100% com sua mãe. Como tem sido empreender com ela? E aí queria que você falasse um pouquinho do processo, porque sua mãe, misericórdia, a mudança que ela teve, né? E eu acho que seria legal compartilhar aí essa vitória dela. Tá. A Lírio Art, vou contar um pouquinho pra Lírio, né? Para falar, antes eu trabalhava na Forever, que trabalha vende chips de celular para viajantes internacionais. Então, a pessoa que quer viajar e ter internet, ficava lá. Então, e era um trabalho que eu já estava já há quase 3 anos. Aliás, eu já estou a home office há uns 5 anos, mais de 5 anos, eu acho. Uns 5 anos. E com a Forever, uns 3. Então, o ritmo de home office, para mim, é tranquilo, não mudou. O que mudou mesmo foi essa questão da Lírio Art, que desde do ano passado, de fevereiro do ano passado, que eu e minha mãe iniciamos a Lírio Art. E aí eu comecei a ter essa jornada dupla. E agora, com essa crise, a Forever, infelizmente, não conseguiu manter a equipe. Foi necessário ter alguns cortes e etc. E por enquanto, né? Agora eles vão prosseguir com a vida deles e eu com a minha. E aí eu já estava ali com o meu coração voltado para empreender 100% na Lírio Art, então foi só mesmo um chute na bunda para eu fazer isso logo. Para avançar, né? Então eu peguei, agora eu tô 100% na Lírio Art. E a Lírio, né, que aqui tem até as plantinhas que eu tinha que colocar uma planta em volta de mim. Eu devia ter pego as minhas para colocar aqui. Que não que eu seja amante da natureza, né? Mas quem é amante da natureza... Eu também não odeio. Não que eu saiba realmente cuidar, mas ela é. Deu uma falhadinha aqui para mim, tá travadinho. É que alguém me ligou. Tá. Que bacana. Ótimo. Tá, voltando. E foi assim, por muitos anos, né? Desde quando eu era criança, praticamente, minha mãe lidou com a depressão. E ela teve uma depressão profunda por muito tempo. E por isso ela acabou limitando muito a vida dela em muitos aspectos, né? Porque não conseguia trabalhar e tinha pânico e essas coisas que a depressão traz. E como foram muitos anos, né? Então, foram muitos anos onde ela teve essa vida mais pacata, mais tranquila, né? Buscando não viver muitos extremos na vida, porque geralmente quando tinha um pico de felicidade, depois vinha um pico de tristeza, né? Por conta dessa doença. E aí, depois de tantos anos, né? Um dia a gente se encontrou realmente com Deus. Ela se encontrou com Deus, assim, de uma forma miraculosa e decidiu já a vida dela, foi batizada no Espírito Santo e foi se batizar e ela começou em questão de meses, sabe? Tipo, uma transformação, assim. E assim, é nítido.
a transformação que ela tem. É Ela se jogou tanto de cabeça, né, que ela foi lá no lugar onde nós vamos, né, que a gente faz o estudo bíblico, e ela foi na primeira vez, né, já falou, não, eu mudança, eu quero. Ela decidiu. E daí ela já, ali mesmo, já pegou roupa emprestada, já entrou na piscina, era 1 da manhã, né? É, já era bem tarde. Era bem tarde, né? E daí já entrou, já foi lá, já se batizou e ela decidiu, né? E aí o senhor falou: Você quer mesmo, filho? Então estamos aqui junto, né? E daí acho que a Sônia é uma das maiores transformações, assim, que eu conheço. Ela é. Muito legal. É incrível que a Kel acompanhou ela de perto também, viu por muito tempo, né? Todo esse tempo, é. Estados Unidos também, você estava bem próxima dela. Sim. E é muito, assim, eu não entendo muito, até porque eu fui muito limitada. Meus pais me limitaram de ver as coisas que aconteciam, sabe? Eu acho que mesmo por proteção. Então, eu bem sinceramente não entendo muito, porque eu olhava para minha mãe e falava assim, não, isso é preguiça. Entendeu? Eu não conseguia olhar e entender. Ainda mais pelo perfil das duas serem muito diferentes, né, Bia? Então, para mim, era muito difícil, assim, lidar com isso. E aí, do nada, minha mãe começou a e alegria e festa. A gente foi até pra balada uma vez, a gente dançou a noite inteira, até de madrugada. Eu, meu pai, ela, o Felipe, sabe, dançou num pub. E, tipo, foi super legal, assim, ver essa alegria, como se ela estivesse voltando a andar, sabe? E aí, isso começou na vida pessoal. E aí, um dia ela foi pro interior, pra casa da minha avó. E lá ela reformou um cantinho da minha tia com plantas suculentas e etc. E aí, quando ela fez isso, a tia falou assim: Nossa, você tem um talento pra isso. Você devia abrir um negócio. E eu já vinha orando pro Senhor, fazia um tempo, pedindo para Deus me direcionar com uma sociedade com alguém, porque eu queria abrir um negócio, só não sabia de quê. Porque Quero qualquer coisa, senhor. pode colocar, eu tava vendo com uma amiga que trabalha com joias, com a Amandinha, e queria fazer um negócio com prata com ela, e ela já tinha negócio, eu tava querendo me meter de gaiato lá no meio. E aí acabou que não rolou. Ela não queria, ficou sem graça de falar pra mim que não queria. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe acabou. A gente estava sentado num restaurante no final de semana, a gente acabado de voltar de viagem e falou pra mim que, fiz isso e a tia falou que eu devia abrir o negócio. Eu falei assim, pô, é o quê? É pra ontem. Então, eu já peguei um napkin, um guardanapo, pedi uma caneta pro garçom e comecei a escrever: Mãe, essa semana a gente vai fazer isso, 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 isso. Na mesma hora, eu já decidi tudo que a gente ia fazer. Vamos pesquisar planta, vamos no Ceasa, vamos fazer o quê? Vamos fazer aquilo lá. E aí começamos. E aí vieram as primeiras plantinhas, os primeiros arranjos que vocês podem ver nas primeiras fotos da Lírio Arte, que foram as primeiras que a gente fez, que minha mãe fez. E aí começou essa jornada. A gente começou a buscar e a se desenvolver e buscar mais, e entender mais sobre o negócio e tudo mais. E eu fiquei nessa jornada dupla, né, com a Lírio Art e com a Forever até agora. E agora eu continuo numa jornada dupla com a Lírio Art e com o meu próximo business, que é o bebezinho. E como que tá essa questão, Bia? Tipo, acho que tem a questão hormonal que você já estaria diferente normalmente. Daí, tipo, vem a quarentena, Forever fecha, você é exclusiva aí na Lírio. Como que tá seu temperamento? Você matou alguém? Tem algum corpo aí embaixo? Como que tá? Eu vou te falar que se fosse em outra época da minha vida, em uma época onde Deus ainda era só uma coisa muito distante, Sim. e difícil e de conseguir, de estar próximo, sabe? Eu acho que eu não conseguiria, porque eu sempre fui super irritada com a minha vida, sabe, com as coisas, batia a cabeça e ficava brava e destruía tudo que vinha na minha frente, pelo simples fato de uma vírgula virar um pouco, tipo, de uma vírgula aparecer no meu caminho, sabe? Quando começou esse negócio, apesar dos hormônios, apesar de tudo, eu mantive uma paz, assim, Que excede todo entendimento. paz que excede o entendimento mesmo, porque eu sou incapaz de ter essa paz, gente. É incapaz, o meu perfil é incapaz de ter essa paz. Então, de ter a paciência de ir, de resolver as coisas, de mesmo ainda as coisas estarem meio bagunçadas,
ter a paciência de esperar as coisas acontecerem, de resolver uma coisa de cada vez, de não sair atropelando tudo desesperadamente porque a gente quer pra ontem. Ah, encerrou, então é pra ontem que eu quero terminar todas as coisas. E aí, né? E aí vem a quarentena, o bebê, e tem muita coisa envolvida em relação ao bebê também, porque ano passado eu perdi o neném, né? E aí é muito sentimento envolvido em relação a isso, e aí vem a questão de controlar os sentimentos que você tem, de saber aquilo que você pode escolher, o que você quer sentir. Você pode escolher sentir raiva ou sentir paz, entendeu? Qual que é o sentimento que você quer deixar aflorar, né, melhor. Então, eu tenho que buscar sempre as palavras de paz, buscar os sentimentos que vão te levar para frente. Você tem que controlar. Não adianta dizer assim, mas eu não consigo controlar minha raiva, eu não consigo controlar os meus sentimentos. Sim, você consegue. Até porque você domina. Você precisa dominar os seus sentimentos para você conseguir chegar em algum lugar. Ninguém consegue empreender no momento de crise, sem dinheiro, gastando tudo que você tem, sem salário. Né? Porque eu fiquei sem salário. Aumentou meu aluguel, porque agora eu pago sozinho o aluguel da minha casa. Sim. Aí tem a empresa que estava sem faturar, ficou um mês sem faturar, funcionário para pagar, aluguel para pagar, além de todos os hormônios que existem aqui. Sim. Então, você precisa controlar a emoção e falar assim, vamos uma coisa de cada vez. Mas eu acho que você consegue, porque a paz que excede todo entendimento. Porque aos olhos humanos e talvez aos nossos hormônios, isso talvez não fosse muito possível, né? Acho que essa é uma pergunta até para Ana Paula, a Sutil, que está aqui com a gente. Ana, você acha que fez diferença de quando a Bia não estava tão próxima assim de Deus quanto depois? Conta pra gente aí se você colocou aqui, Deus fez uma grande mudança, mas você enxerga o antes e depois, assim, porque a Bia sempre, né, sempre acreditou em Deus e tal. Mas eu lembro que quando eu visitei ela falou assim, não tem nada a ver isso aí. Tava muito. Eu falei, Bianca, você tá doida? E é legal ver, né, toda a transformação que teve, assim, em relação ao abraço. Porque eu não sabia que você não gostava de abraçar pessoas. Porque, gente, se tem um abraço que é bom, é o da Bianca. Né? Sempre que eu tava assim, sabe, pesada, angustiada, eu ia lá, tipo, dar aquele abraço gostoso, ela abraçava. E então eu nunca percebi que a Bia falou assim, que eu não gosto muito de abraçar. Na verdade, você gosta de abraçar quem você gosta muito, né? Tipo, lógico. Você não gosta de ter essa intimidade, essa liberdade para quem você não tem tanta proximidade, né? Exato. Eu sou muito, até mesmo em relacionamento, as pessoas acham que eu sou fria. O primeiro contato das pessoas geralmente, ela é metida. Porque eu avalio muito o lugar antes de eu me sentir à vontade, entendeu? Ali. Então tem vezes que eu fico muito quieta até, e séria, e mal-humorada até parece. Porque eu tô nesse momento de análise. É a mesma coisa com abraço. Então não é qualquer pessoa que vem encostar em mim. Eu sou muito privilegiada. E olha a sorte de quem consegue ter esse abraço. Porque realmente, assim... Muitas vezes que eu tava, assim, super aflita, você era uma das pessoas que eu falava, Bia, pode encontrar comigo, né? Daí eu chorava. Porque eu sei que você sempre teve essa coisa gostosa, assim, comigo. E agora, com a quarentena, que não pode abraçar ninguém, pra você tá ok, tá? Achou legal? Pô. Ai, ó, a Ana respondeu aqui, ó. Ela falou que não acha, ela tem certeza disso. A Bia sempre foi uma grande pessoa, mas a mudança foi nítida. A outra, a Dani, ela tinha falado também aqui alguma coisa, ó, sou muito sentimental e meu marido é igual a vocês, às vezes acho que ele não me ama. Dani, deixa eu te falar, Dani, ele ama você, tá? Lá no fundo dele, ele ama, ele só não deixa vir no rosto, assim, às vezes no tom de voz também, às vezes não aparece muito. Mas se ele tá junto com você é porque ele te ama. E assim como a Bia, né, que tem essa coisa, tipo, só abraça quem ela gosta muito, seu marido já tá junto com você é porque ele te ama muito. Então não leva isso pro seu coração. Deixa eu ver aqui o que é. Tá, já falei isso. Só uma pincelada a mais. Então, você acha que, tipo, procurar, né, se aproximar mais de Deus te fez melhorar no relacionamento em geral com as pessoas? Totalmente. Fora que essa questão do abraço melhorou. Não que lá seja... a gente abraça todo mundo, tem que abraçar todo mundo. Você chega a 600 pessoas, abraça todo mundo. Dê amor aos seus irmãos.
Mas ainda tem, né? Então, eu tenho mais facilidade de demonstrar esse carinho agora pelas pessoas, porque as pessoas precisam disso, né? E olhar mais para os outros é uma coisa que o Senhor mostra muito para mim, essa questão de priorizar mais as pessoas e menos eu mesma, sabe? Priorizar mais o meu marido, olhar mais para a necessidade do próximo, sabe? Isso é uma coisa que fala muito comigo. E uma das coisas que o Senhor tratou muito em mim foi essa questão de ser uma pessoa irritada, sabe? Eu sempre fui muito impaciente, brava por qualquer coisa. Ficava, as meninas que sabem, que trabalharam comigo, viram esse processo de mudança. Eu ficava com raiva de tacar coisa na parede, assim. Eu me Que machucava. horror, eu nunca taquei nada. Ah, tem que pegar, quebra minhas coisas. Nunca fiz isso. Eu tinha épocas que que eu ficava tão irritada, era uma raiva tão grande que eu tinha, uma ira, sabe a ira mesmo? É a ira. Você não consegue controlar, que eu me riscava, assim, sabe? Eu me apertava, eu puxava meu Também próprio. não, nunca. Já tive. Isso já faz. Foi logo que isso já faz o quê? Sempre teve alguma coisa assim, mas tinha os picos, entendeu? Tá. Aí foi uma coisa que o Senhor me transformou. Era uma das coisas que mais pegavam, que ninguém sabia, porque era muito assim. A maioria das vezes eu ia pro quarto e, sabe, e fazia isso. Então, quando eu tava sozinha, gritar no travesseiro, tipo, coisas assim. Entendi. Isso era uma coisa incontrolável dentro de mim, assim. E aí eu não, por isso uma das coisas eu não tinha paciência com as pessoas, eu não tinha paciência Só que daí com você descontava em você, né? Você se machucava, digamos assim. porque eu não podia fazer isso, você não podia esse senso comum, né? Então, eu não... E aí, quando eu falava mais grosso com alguém, a pessoa chorava. As meninas choraram já várias com você, né? Todas choraram ou não? A Ana Paula. A Ana, ela só não chorou na minha frente, mas Ah, eu tá. já. É, Ai, gente, que engraçado. eu não sabia expressar, né? Tipo, eu ficava simplesmente, ah, não, por que que você tá fazendo isso? Tipo, ah, não, você tem que fazer isso. Você não tá, sei lá, você não tá fazendo direito. E aí eu aprendi, sabe, foi totalmente Deus que fez essa transformação, assim, genuína, de verdade em mim, porque não foi nenhum esforço, assim, foi simplesmente uma transformação e eu consegui ser mais paciente, sentar mais para conversar, a não explodir com as situações e ser mais compassiva, sabe, esperar, respirar fundo. Que legal. É bom, assim, a gente saber que a gente nasceu de um jeito, né? E que a gente pode ir se transformando, mas não é uma coisa que você vai se anular. Ai, eu vou ficar assim, ai, porque ele quer ouvir aquilo. Não, é uma coisa que realmente você se coloca no lugar do outro, né? Ó, a Ana Sutil tá falando aqui que ela pensou várias vezes em desistir, mas sabia que você precisava dela. Tipo, essa cretina tá acabando com a minha raça, mas a bicha precisa de mim. É... O que você falou? Eu não ouvi. Se ela saísse, eu acho que eu entrava em parafuso. Assim, ela buscar, vai voltar, filha, vai voltar porque eu preciso de você. Eu fiz ela voltar, ela saiu mesmo. Verdade, ela saiu. Ai, gente, vocês são demais. Mas eu acho que é isso, né? A realidade não é florear dizendo que. Ai, não, não é a falsidade da gente fazer pro outro e depois por dentro tá ruim. Não, você realmente teve essa transformação, né? Teve essa mudança. E eu acho que isso tem a questão da maturidade, mas tem também a questão de você ter olhado para Deus e falado, Senhor, eu não quero, né? Eu fiz eu abri para vocês, né, aquela oração né, sobre a bondade, né? Porque eu não tenho o olhar que a Angélica e a Ana Cristina têm de enxergar as pessoas ao redor. Isso é uma coisa que eu preciso parar para fazer. Elas são assim naturalmente. Eu pedi para o Senhor que Ele me desse esse fruto, né? Para que eu pudesse ser boa, para que eu pudesse enxergar as pessoas. Eu acho que Ele também ouve isso da gente, né? Então isso é muito legal. E Bia, nessa época de confinamento, que cada um, né, reage de um jeito, você tem aí o Fê, que é a felicidade em pessoa. Tem você com o seu perfil que, né, o senhor ele tem cuidado de você e te deixando numa versão atualizada e corrigida, né? Que você tá amando. Que você pode deixar aí de conselho para as pessoas em relação a esse tempo de tensão, onde a gente sabe que tem muitas pessoas se separando, muita gente se estressando, agressão às vezes em casa, ou gente, né, que sendo mandada embora, enfim. O que você tem para falar pra gente?
Primeira coisa é que a única forma de a gente se manter no controle das coisas é tendo Deus em primeiro lugar. Não existe você colocando a sua vida, ou você mesmo, ou o outro em primeiro lugar na sua vida, que vai funcionar. É sempre Deus em primeiro lugar. Então, buscando, tá com problema, não é para resolver o seu problema sozinho, entendeu? Busca a face de Deus e aí ele te dá o direcionamento. Porque quantas vezes, sabe, a gente discute, briga, bate cabeça nas coisas, nos relacionamentos, que fica tudo muito intenso, né? E ainda mais com a gravidez também, tudo demais, intenso. Ai, que felicidade. Que Deus é a primeira coisa. E olhar mais pro próximo, né? Porque uma dificuldade do casamento é você conseguir olhar para a pessoa que está do seu lado mais do que olhar para você mesmo, para suas necessidades. Eu acho que é demais, assim. E eu busco muito isso, sabe? Com o Senhor tem me mostrado que a gente, principalmente como mulher, e a maioria que são mulheres, né, pelo que eu vi, principalmente como esposa, a gente é o alicerce da casa. Então, se a gente perde as estribeiras, a casa perde as estribeiras. Então, tem que estar bem alinhado, né, com as coisas e olhar mais para a pessoa e tudo mais. E tentar sempre ser uma pessoa melhor no casamento. Até porque o resto, o trabalho vai dar tudo certo. Mesmo se tiver tudo afundando, depois dá tudo certo. Mas se o fundamento da sua vida, que é a sua família e Deus, não estiverem corretos e alinhados, não adianta as outras coisas estarem bem, entendeu? Você não Sim. consegue desenvolver. Então precisa realmente focar no que é mais importante. E como a gente estava falando outro dia, eu e o Fê, que tá ali montando o nosso café da manhã. Ai, que gostoso. Fê, te amo. Ele é um, ele é um querido. Ele também é outro abraço maravilhoso. Dele. O que eu tava falando mesmo? Olha só a pessoa. Esqueci. A outra também, calma aí. Ai, me perdi. Socorro. Enfim, gente. Você tá dando a pincelada que sem Deus as coisas não vão entrar no eixo, né? Uma lista, né, do que é importante. Então, primeiro é Deus, depois é o casamento, né? Um ou outro, sempre esse primeiro lugar. Depois os filhos, depois vem o trabalho que seja para a obra de Deus, o que seja o seu trabalho, entendeu? Então é o último lugar das coisas, assim, que você vai colocar. Então, primeiro de tudo é sempre Deus e depois. Ela recebeu mais uma ligação. Tá muito requisitada essa ligação aí. Para de me ligar, deve ser cobrança, tô brincando. Vai pra live, meu amor, vem pra live. É isso, eu acho que é o mais importante. Se acheguem ao Senhor e para vocês não terem temor, para não ter medo. Muita gente com medo, muita gente, sabe, que não consegue dar um passo, que tá com medo de ficar sem dinheiro, tá com medo de faltar as coisas em casa, que tá com medo de morrer, inclusive. E esse Sim. temor não é o que rege a nossa vida, né? Então, a gente tem uma liberdade em Cristo, liberdade em Deus, que é mais importante. Ai, que bom. Meninas, espero que vocês tenham gostado. A Aninha já colocou que adora conhecer a Bia. Eu quero muito que vocês conheçam todas as minhas amigas, que eu tenho amigas maravilhosas. E eu amo conhecer, né, a história e a Bia, realmente, assim, a transformação que Deus fez na vida dela. Então, se você encontrar alguém de cara fechada por aí, ele tem amor no coração, tá bom? Se você tem alguma pessoa desafiadora, ela é uma pessoa do bem, às vezes ela só tem aí o temperamento mais predileitivo, mas dá amor pra ela, porque com certeza a Bia, ó, tá cheia de amor aí, né? E com Deus, né? Quando a gente leva Deus para as pessoas, eu acho que a gente realmente vê transformação. E o Senhor, ele vai transformar quem permitir, quem quiser, né? Então, se tem alguma coisa dentro de você que você não gosta, né? Fala assim, poxa, eu faço isso, mas eu não gosto. Eu tenho, né? E eu peço realmente para Deus. Escrevo e eu peço. E a gente está em constante evolução. Então, abra seu coração, peça, deixa ele entrar. E com certeza ele vai fazer morada e ele vai colocar as coisas no lugar. Certo? Meninas, vai ficar salvo no IGTV. Então, mandem para suas amigas. Eu sei que vocês amaram, que vocês falaram aqui. Ai, eu tô amando vocês falando. E vai ficar salvo, então vocês mandam aí para as amiguinhas de vocês para ajudar as coleguinhas, tá? E amei aqui os comentários.
Obrigada por vocês estarem aqui com a gente e com certeza vão ajudar aí as pessoas também. Fiquem com Jesus. Obrigada. Obrigada, Bibi. Adorei. Ah, eu também. Um beijo, te amo. Tchau, gente. Tchau.